Olá, boa noite a todos. Me chamo Rafael Flores dos Santos e vou apresentar a socialização do meu projeto de ensino do módulo 8 de Letras em Inglês, da turma FLC 2898, cujo tutor é o Rafael Matos Vital. Então, a problemática abordada no meu projeto de ensino foi a importância e os benefícios de um ensino cultural dos falantes de inglês nas aulas de língua inglesa para crianças. Resumidamente, o trabalho procura abordar, através de diversos autores, que a importância desse processo cultural nas aulas de língua inglesa. Então, desde os documentos que norteiam a educação no Brasil, passando por alguns autores referências no assunto e através de uma observação prática em sala de aula, foi possível fazer algumas conclusões acerca de, do uso intercultural nas aulas de língua inglesa, porque vamos observar que não é possível dissociar a língua da cultura, o que é totalmente desejável para os padrões de ensino hoje, e que essa ligação de cultura e língua traz um processo de ensino-aprendizagem muito mais rico e que torna o aprendizado muito mais eficaz e contribui para uma formação de um aluno mais crítico, questionador, e amplia a visão da criança do mundo, observando essas diferentes realidades culturais. Como palavras-chave foram utilizados cultura, língua e educação. Como processo introdutório, era muito comum a gente ver as abordagens culturais nas escolas resumidas à cultura dos Estados Unidos e do Reino Unido. E hoje é necessário que a gente aborde todos os tipos de culturas dos mais variados países que falam a língua inglesa, seja como primeira ou seja como segunda língua. O ensino intercultural ele é importante como qualquer outra abordagem, que é uma ferramenta muito poderosa no aprendizado do aluno, que vai aprender de uma forma contextualizada e motivadora, sem dissociar a cultura da língua. E tendo em vista essas abordagens não tão benéficas para o aprendizado, que se resumiam à cultura americana e à cultura do Reino Unido, elas se tornam muito maçantes e descontextualizadas, elas não abordam as diversas culturas que existem no mundo. Então acabam se tornando ineficaz no processo de aprendizagem em inglês, não da língua em si, mas que não contribui para um senso crítico do aluno, o que não contribui para uma visão de mundo maior para o aprendiz e acaba fechando a visão de mundo que esse aluno poderia ter dos países que falam inglês. Na fundamentação teórica, foi abordado então de que o ato de ensinar inglês ele é muito debatido, existem diversos métodos e ferramentas e conceitos e ideais, cada um possui a sua especificidade, mas todos têm o mesmo objetivo, né? Todos querem ensinar o inglês para o aluno. O objetivo sempre é o mesmo, apesar de ter os focos diferentes. E esse artigo procura, esse projeto de ensino procura abordar uma das ferramentas que é o processo intercultural, é o método intercultural de ensinar inglês, de ensinar a cultura junto com a língua, de uma forma que contribua para essa visão intercultural e multicultural que o aluno tem que ter, né? A abordagem multicultural na língua inglesa ela é muito mais, né, do que apresentar vestimentas e culturas típicas de um lugar. Ela tem que fazer uma correlação da cultura do aluno com o resto do mundo, né? Fazer ele olhar para o outro de uma forma respeitosa e diferente. Os documentos que norteiam a educação do Brasil, como o BNCC, como o PCN, já abordam isso, né, de que a gente deve se preocupar com esse tipo de abordagem intercultural para essa ampliação de visão do mundo do aluno. É preciso que a gente trate a cultura como parte do ensino de língua, né? Então, o artigo passou por alguns processos de explicação de significados de cultura, multiculturalidade e interculturalidade para começar a adentrar nesse assunto mais especificamente. E ao longo da fundamentação teórica, a gente com a ajuda de diversos autores, a gente consegue entender a importância de ensinar sobre cultura nas aulas de língua inglesa,
porque através dessa utilização de diversas culturas a gente consegue ajudar na formação, a gente promove uma visão multicultural ao aluno dentro da sala de aula. O professor vai ser capaz de fornecer para esse aprendiz uma vivência, uma compreensão das diversas culturas que existem no mundo, que falam a língua inglesa, juntamente com o seu conteúdo pragmático que ele deva ensinar. Ele consegue ensinar a língua com uma abordagem intercultural que contribui tanto para o ensino da língua quanto para essa visão multicultural que o aluno tem que ter. Como metodologia, então, foi utilizado uma pesquisa bibliográfica através de livros, revistas, periódicos online, obviamente de uma fonte sempre segura, como o Google Acadêmico, por exemplo, que foi utilizado algum embasamento teórico de muitos autores que têm conhecimentos muito específicos nas áreas que foram abordadas dentro do projeto de ensino, além de claro, uma observação prática do professor Philip Schoenard, que dá aula na Schoenard English School, no qual ele é professor e proprietário da escola, para turmas de crianças de 7 a 12 anos de idade. Então, o Felipe utiliza muito essa metodologia de um ensino intercultural nas aulas dele e que contribui muito para o aprendizado de língua inglesa e para a ampliação de visão de mundo dos seus alunos. Como resultado de discussões, é possível a gente, através desses embasamentos teóricos e essas observações práticas em sala de aula, de que a abordagem intercultural para o ensino e aprendizagem de língua inglesa é algo muito importante, uma ferramenta muito válida, porque os alunos se mostram mais interessados e sem perceber que estão estudando. E isso que é o mais legal, porque esse tipo de abordagem é uma proposta que leva o interesse do aluno, em particular, em consideração. O interesse do aluno é levado em conta na hora de fazer um planejamento de aula e de ensinar certo conteúdo. Então a gente não desassocia a cultura da língua e o que torna a aula muito mais interessante e rica para o aluno. Concluindo, nesse artigo foi possível dar uma explicada de como a cultura da língua inglesa é uma ferramenta muito poderosa na hora de um professor ter um bom trabalho em sala de aula, porque independente do conteúdo pragmático que ele vai utilizar, que ele vai ensinar, ele consegue utilizar uma abordagem intercultural na hora de ensinar um conteúdo para as crianças. As distintas referências teóricas que a gente buscou dos autores e essas observação prática em sala de aula, foi possível concluir de que sim, as aulas se tornam muito mais valiosas, as aulas se tornam muito mais ricas quando se utiliza um ensino cultural dos falantes de inglês como um instrumento de ensino nas aulas de língua estrangeira para se ensinar um conteúdo específico. Como referências, então, foi utilizado Albrecht, Barbosa, os PCNs, o BNCC, Cardoso, Ferreira, Salomão, Santana e Sarmento, que embasaram teoricamente este artigo do projeto de ensino. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.